Olá, turma! Mais uma vez nós vamos falar sobre o iluminismo e destacar hoje sobre os precursores do iluminismo. O iluminismo foi um movimento de pensadores franceses lá no século XVIII, um movimento intelectual que combateu o antigo regime e eles tinham ideias em comum, como por exemplo, eles eram contra o poder absoluto na mão do rei. Como esse movimento estava crescendo, ganhando força, alguns reis, com medo de perder o trono, eles aderiram às ideias iluministas. Os iluministas também defendiam o racionalismo em oposição à religião. Vamos entender um pouco sobre isso. Lá na Idade Média, a Igreja Católica ela era uma instituição dominante. Ela ditava o que estava certo e o que estava errado. Ela mandava e desmandava. Mas, diante das transformações pelos iluministas, a Igreja Católica ela foi perdendo poder gradualmente em alguns assuntos, como econômico e social. Eles também eram a favor da liberdade de expressão e pensamento. O lema do iluminismo era liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias, que elas são tão comuns no nosso dia a dia, mas lá no século XVIII foi uma grande transformação. Vamos ver agora sobre as ideias desses precursores iluministas. Primeiro, Montesquieu. Montesquieu defendia uma monarquia, mas ele não aprovava o poder absoluto na mão do rei. Ele queria que esse poder se dividisse em três: no legislativo, no judiciário e no executivo, cada um exercendo sua função. Voltaire defendia que os reis deveriam garantir a igualdade de todos perante a lei. Já Jean-Jacques tinha um pensamento totalmente diferente dos demais. Ele defendia a república. Ao invés do poder passar de pai para filho, ele defendia o voto. Quer dizer, as pessoas teriam o direito de escolher o governante, o seu governante. Diante de todas essas ideias iluministas, teve alguma transformação no mundo? Sim. Algumas influências em alguns movimentos no mundo, como por exemplo, a Revolução Francesa, a independência das colônias na América e a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Bom, turma, por hoje é só. Um abraço virtual a todos vocês.